Bem, pessoal, agora aqui, dando sequência para confeccionar o cavalinho, nosso cavalinho do Fantástico, cavalinho do Flamengo, nós vamos seguir aqui para fazer a cabeça, o passo a passo da cabeça, as pecinhas da cabeça, tá? E mais adiante a montagem. Eu vou começar aqui com um fio bege para montar a cabecinha, para tecer a cabecinha, tá? Ele é um fio bege, vou fazer mesclado o fio bege com fio caramelo, certo? Iniciando, gente, vamos iniciar como o outro, fazendo um anel mágico, tá? E aqui, nós vamos fazer aqui, ó, eu faço uma correntinha para prender, não equivale a ponto nenhum. E eu vou dar sequência aqui, fazendo a minha primeira carreira com 6 pontos baixos. Fiz 3, 4, 5 e 6. Eu vou fechar o meu anel, tá? Vamos fazer um crochê circular novamente, tá, gente? Então, aqui, ó, eu já vou no meu primeiro ponto aqui fazer o primeiro ponto da segunda carreira. E aqui, na segunda carreira, nós vamos trabalhar aumentos, um aumento para cada ponto de base. Então, já inicio aqui, ó, fazendo 2 pontos no primeiro ponto. Certo? E eu vou continuar usando aquela sobra de fio para me conduzir. E eu vou marcar sempre o meu último ponto, tá? Se você preferir, pode usar o marcador. Então, segunda carreira são 12 pontos, né? Nós vamos dobrar a quantidade, porque nós vamos fazer aumento em todos os pontos de base. Certo? Segunda carreira, nós vamos encerrar ela com 12 pontos baixos. Na terceira carreira, vamos fechar aqui, ó. Estou fazendo aqui o meu penúltimo aumento. E o último. Terceira carreira, ó, fiz aqui o meu último ponto, vou passar o meu fio marcador. Terceira carreira, nós vamos trabalhar da seguinte forma. Para cada ponto sozinho, ó, fiz o meu primeiro sozinho, no seguinte eu trabalho um aumento. Nós vamos intercalar da seguinte forma: um aumento, um ponto sozinho, um aumento, um ponto sozinho. Assim, no final dessa carreira, a gente fica com um total de 18 pontinhos, ok? Então, sempre intercalando um aumento com um ponto sozinho. Um aumento, um ponto sozinho, até chegar no ponto que a gente marcou, que é o último ponto da terceira carreira. Certo? Sendo assim, vamos ficar com 18 pontos baixos aqui nessa nossa terceira carreira com o fio bege. Certo? Que nós vamos trabalhar 2 fios aqui para confeccionar a cabeça. Certo? Ó, tô trabalhando aqui o meu penúltimo ponto e o último ponto é o aumento, fechando assim a minha terceira carreira. Vou aqui passar o meu fio marcador e você marca aí também, tá? É importante a gente marcar para a gente não se perder na contagem dos pontos. Quarta carreira. Na quarta carreira, gente, nós vamos intercalar aumentos a cada 2 pontos sozinhos. Então, serão 2 pontos sozinhos, um aumento. 2 pontos sozinhos, um aumento, ok? Sendo assim, na carreira anterior, nós tínhamos 18. Nessa, nós vamos ficar com 24 pontinhos no final. E é a nossa quarta carreira aqui para a confecção do focinho do nosso cavalo, certo? Olha, fizemos aqui o último ponto da quarta carreira. A nossa quinta carreira, nós vamos também trabalhar aumentos. E desta vez, os aumentos vão ser intercalados a cada 3 pontos sozinhos, ó. Já iniciei aqui fazendo 3 pontos sozinhos e faço o aumento. 3 pontos sozinhos, sempre assim, ó. 3 pontos sozinhos. Tendo feito 3 pontos sozinhos, nós trabalhamos o aumento. Essa é a nossa quinta carreira, e nela nós vamos ficar com um total de 30 pontinhos no final, certo? Então, vamos
Encerrando a quinta carreira, já vou iniciar a sexta, tá? A sexta nós vamos trabalhar aumentos. Na sexta carreira, o intervalo entre os aumentos vão ser 4 pontos, certo? 1, 2, 3, 4, aí eu faço o aumento, ok? Nós vamos ficar aqui nessa carreira com 36 pontos. Essa carreira encerrada, vamos para a sétima carreira, vamos iniciar aqui fazendo o nosso primeiro aumento, porque ela também é com aumento, tá? E aqui na sétima carreira, nós vamos trabalhar os aumentos a cada 5 pontos sozinhos, ok? Então, dessa forma, nós vamos ficar no final com 42 pontos aqui nessa sétima carreira, certo? Dessa forma. Agora aqui, pessoal, encerramos a sétima carreira, temos 42 pontos aqui. E nós vamos fazer agora uma sequência de 5 carreiras, tá? Mantendo esses 42 pontos. 5 carreiras de ponto sobre ponto, tá? A oitava, a nona, a 11ª e a 12ª no total. Então, vão ser até atingirmos 12 carreiras, ok? Então, 5 carreirinhas com 42 pontos, ponto sobre ponto, até o final, certo? Você faz aí que eu faço. Bem, pessoal, fiz aqui minhas 5 carreiras de ponto sobre ponto, tá? Até aqui a minha 12ª carreira, certo? Agora, nós vamos entrar aqui, iniciando a nossa 13ª carreira. A nossa 13ª carreira, pessoal, nós vamos começar a diminuir, para fechar aqui o focinho do nosso cavalinho. Então, aqui, ó, a cada 5 pontos, ó, 1, 2, 3, 4, 5. A cada 5 pontos, nós vamos diminuir. Da mesma forma que nós fizemos no corpinho, tá? Ó, vou pegar aqui a laçadinha da frente do próximo ponto, do seguinte, ó, fica como se fosse um Vzinho na agulha, e aqui eu faço um ponto usando os dois ao mesmo tempo. 5 pontos novamente, 1, 2, 3, 4, 5. E faço a diminuição, tá? Nós vamos diminuir aqui nessa carreira, então, nós vamos de 42, nós vamos para 30 no final, ok? Nós vamos fazer a 14ª. A 14ª vamos fazer ponto sobre ponto, tá? Mantendo os 36 pontos da carreira anterior. Então, nessa daqui não vamos fazer diminuição, só ponto sobre ponto aqui na nossa 14ª carreira. Agora, nós vamos aqui para nossa 15ª carreira, e na 15ª carreira nós vamos voltar a fazer aumentos, certo? Aqui nós vamos fazer aumentos, não, perdão, diminuições. Então, aqui, na 15ª carreira, nós vamos fazer a cada 4 pontos sozinhos, ó. 1, 2, 3, 4. Eu faço uma diminuição, certo? 4 pontos, a gente diminui, ok? Aí, nós vamos ficar aqui, de 36, nós vamos cair para 30 pontos ao final. 15ª carreira encerrada, vamos fazer a nossa 16ª. A 16ª nós vamos trabalhar ponto sobre ponto novamente. Sempre vamos manter aqui os 30 pontos desta carreira, certo? Então, é assim que nós vamos. Agora, nós vamos para a nossa 17ª carreira, ok? E aqui, nós vamos fazer mais uma carreirinha de diminuições. Nós vamos fazer 3 pontos, e a cada 3 pontos, a gente vai fazer uma diminuição, certo? Nessa carreira de número 17, a cada 3 pontos, uma diminuição. Sendo assim, nós vamos fechar aqui essa carreira com 24 pontos. Agora aqui, pessoal, encerramos a nossa 17ª carreira, nós vamos para a 18ª.
a última com esse fio aqui bege, tá? Nós vamos trabalhar aqui ponto sobre ponto, ok? E no último ponto desta carreira, nós vamos fazer a troca de fio. Nós trabalhamos com bege até agora, 18 carreiras vai ser no total. Aí, nós vamos fazer o arremate e começar a fazer com o fio caramelo aqui, a parte de cima do focinho do nosso cavalinho, certo? Então, essa aqui, nós vamos trabalhar ponto a ponto, vamos manter, então, o total de 24 pontinhos aqui no final. Eu voltei aqui, gente, antes de eu fazer o último ponto aqui com o fio bege, eu vou levar esse fio aqui pra dentro, ó, que me conduziu até aqui. Se você estiver usando marcador, tudo ok, você não precisa de arrematar. Eu vou arrematar ele aqui dentro, ó, antes de seguir para a próxima carreira e a troca de fios, tá bom? Então, aqui eu só vou fazer a divisão dele em dois, né? Para mim não ficar com aquele monte de fio de sobra aqui, atrapalhando no decorrer aqui do nosso passo a passo. Então, vou dividir e vou fazer o arremate, certo? Vamos lá. É só dividir ao meio, fazer os 3 nozinhos e deixar o fio aqui para baixo. Não precisa nem cortar. Mas nós vamos já arrematar para já ficar essa parte aqui ok. Certo? Vamos lá. Ó, já arrematei esse fio, eu posso simplesmente colocar ele aqui pra dentro. Certo? Agora aqui, vamos fazer aqui a troca de fio, certo? Então, vamos fazer aqui o nosso último ponto, ó. Inacabado. Vamos reservar aqui, ó, as 2 últimas laçadinhas. E vamos pegar o fio caramelo, o fio que nós fizemos as perninhas e os bracinhos. Eu vou fazer, gente, a introdução dele com sobra, tá? Para eu continuar usando o fio para me conduzir a sobra de fio. Então, aqui, ó, eu fecho a carreira com o fio caramelo, já vou fazer o próximo ponto prendendo o fio caramelo aqui, certo? Esse fiozinho aqui, ó, nós podemos cortar o fio bege, tá? E você pode fazer o arremate dentro, como eu já te mostrei aqui, como eu fiz o arremate do outro bege, do fio que nós começamos, ok? Então, você pode fazer o arremate aqui. Para continuar aqui, pessoal, eu vou fazer aqui uma carreira novamente, mantendo os 24 pontos. A primeira carreira do fio caramelo, tá? Nós vamos começar a contagem de novo. Nós vamos fazer aqui com ponto sobre ponto novamente, certo? Então, vai ser a primeira carreira com fio caramelo, nós vamos manter o total de 24 pontos. Na segunda carreira com fio caramelo, nós vamos fazer aumentos, nós vamos começar a aumentar de novo. Então, eu já faço aqui o meu primeiro aumento. E os aumentos desta carreira, nós vamos fazer a cada 3 pontos, ó. Fiz 1, 2, 3, aí eu trabalho o aumento, tá? Eu iniciei o primeiro ponto desta carreira com aumento, tá? E já tô fazendo aqui a cada 3 pontos novamente, um aumento para cada, certo? Então, aqui, gente, nós vamos ficar com 30 pontos, perdão. Na carreira anterior, nós tínhamos 24. Nós vamos ficar com 30 pontos aqui, ok? Sempre a cada 3 pontos sozinhos, um aumento, ok? Essa é a nossa segunda carreira com o fio caramelo. Agora aqui, encerrando a segunda carreira, gente, a próxima carreira, nós vamos fazer ponto sobre ponto. Terceira carreira aqui, com fio caramelo, nós vamos manter 30 pontos aqui nesta nossa terceira carreira, ok? Então, vamos trabalhar ponto sobre ponto, tá? Para manter essa quantidade de pontos aqui na terceira carreira. Nessa quarta carreira, nós vamos trabalhar um aumento, iniciando com o aumento, e agora com 4 pontos de intervalo, 1, 2, 3,
4, aí a gente repete o aumento, certo? Sempre entre 4 pontos a gente faz um aumento. Então, aqui nós vamos ficar com 36 pontinhos no final, certo? 36 pontos aqui nós vamos ficar no final desta nossa carreira, ok? Então, quarta carreira encerrada, nós vamos fazer agora aqui por 2 vezes, gente, 2 vezes, 2 carreiras seguidas de ponto sobre ponto, certo? Então, aqui nós vamos manter os 36 pontos por 2 carreiras, ok? A de número 5 e a de número 6. Voltamos aqui para orientar como será a sétima. Quarta carreira encerrada, nós vamos fazer agora aqui por 2 vezes, gente, 2 vezes, 2 carreiras seguidas de ponto sobre ponto, certo? Então, aqui nós vamos manter os 36 pontos por 2 carreiras, ok? A de número 5 e a de número 6. Voltamos aqui para orientar como será a sétima. Fiz aqui as minhas 2 carreiras de ponto sobre ponto, encerrando, no caso, a sexta. A nossa sétima carreira, nós vamos fazer aumentos novamente. E na sétima carreira, nós vamos fazer a cada 4 pontos. Então, aqui nós vamos iniciar com um aumento, certo? E a cada 5 pontos, na verdade, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Aí, a gente faz um aumento, ok? E assim, nós vamos ficar com 42 pontos aqui nessa carreira, certo? A carreira de número 7. Após o término dessa carreira, nós vamos fazer 2 carreiras de ponto sobre ponto, tá? A oitava e a nona, sem aumentos. Então, vamos fazer essa sétima com aumentos a cada 5 pontos, e depois nós vamos fazer a oitava e a nona carreira de ponto sobre ponto, mantendo os 42 pontos que vai ficar aqui, certo? Que nós tínhamos 36, vamos aumentar, vai ficar para 42 nessa sétima carreira, e depois a oitava e a nona, nós vamos manter essa quantidade de pontos aqui, ok? Bem, fiz aqui as minhas 3 carreiras com 42 pontos, a primeira com aumento, as outras 2 mantendo o número de 42 pontos, tá? E agora, nós vamos aqui para nossa seguinte. Nessa, nós vamos fazer o aumento, já vou iniciar fazendo, ó. E aqui, pessoal, nós vamos fazer a cada 6 pontos, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. A cada 6 pontos, nós vamos trabalhar o aumento, certo? Aqui, nós vamos ficar no final desta carreira com um total de 48 pontinhos, certo? E após essa carreira, gente, nós vamos fazer mais 2 carreiras mantendo essa quantidade de pontos, ok? Essa aqui, nossa primeira carreira, nós vamos fazer com aumento, tá? A cada 6 pontos sozinhos, um aumento. Depois dessa, nós vamos fazer 2, mantendo o número de 48 aqui pontos no final, certo? Eu vou fazer aqui, eu fiz aqui minhas 3 carreiras, tá? Até aqui são 12 carreiras que eu fiz, certo? Aqui, ó, eu fiz a 10ª com aumento, intercalado a cada 6 pontos e 2, mantendo o número de 48, ok? Então, aqui, pessoal, você não precisa esperar para você já começar a encher, tá? Principalmente essa primeira parte aqui, ó, porque se você deixar para encher quando estiver fechando, vai ser dificultoso essa parte ficar tão bem enchida, né? Bem cheia, né? Então, você já pode encher aqui. Eu já enchi, tá? E tô voltando aqui para mostrar para vocês como que nós vamos daqui por diante fazer. Então, gente, nós fizemos aqui 2 carreiras iguais com 48 pontos, certo? Encerramos aqui a nossa 12ª carreira. E aqui nós vamos fazer
mais 2 carreiras, mantendo esse número de 48 pontos, ok? Mais 2 carreiras sem aumento. Nós já fizemos 2, vamos completar aqui com mais 2. Vai formar um total, então, de 14 carreiras, sendo que essas 4 últimas aqui, nós vamos manter 48 pontos nelas. Aí, a partir dessas 2 carreiras, nós já vamos começar a diminuir para fechar a cabeça, certo? Então, voltei aqui, fiz as minhas sequências aqui, 4 carreiras sem aumentos, tá? Tendo 48 pontos, né? E encerrando aqui a de número 14. Agora, nós vamos começar a fazer as diminuições para a gente fechar a cabeça, certo? Então, vamos lá. Vamos fazer o seguinte, gente. A cada 6 pontos, ó. 6 pontos feitos, eu vou fazer uma diminuição, ó. Insiro aqui no próximo ponto, na alcinha, primeira alcinha, e no seguinte também. Fica igual um Vzinho aqui na minha agulha, ó. Agora, fecho nos 2 pontos, fazendo um, certo? 6 pontos, sozinhos, normais, certo? 6 pontinhos aqui, um para cada de base, 4, 5, 6. E uma diminuição. Tendo feito isso, quando nós encerrarmos a nossa carreira, nós vamos ficar aqui com um total de 42 pontos, certo? Então, essa é a nossa 15ª carreira e é assim que nós vamos fazer até fecharmos ela, ok? 16ª carreira pronta, vamos aqui passar para a nossa 18ª carreira. Essa também vamos trabalhar diminuições, só que aqui vai ser a cada 5 pontos, ó. Aí sim, a cada 5 pontos eu trabalho uma diminuição, certo? Sendo assim, essa carreira aqui de número 17, nós vamos fechar ela com um total de 36 pontos, ok? E após essa carreira, gente, que nós estamos fazendo aqui, que vai ficar com 36 pontos, né, a 17ª, nós vamos fazer mais 2 carreiras de ponto a ponto, tá bom? Vamos fazer essa com 36, depois vamos fazer a 18ª e a 19ª, mantendo os 36 pontinhos, ok? Então, nós vamos... Olha, fechei aqui a minha carreira de número 19, na verdade, fiz 2 carreiras aqui sem aumentos, né? Mantendo 36 pontos aqui. E agora, nós vamos para a carreira de número 20. A de número 20, nós também vamos fazer diminuições, tá? E aqui nós vamos fazer a cada 4 pontos, tá? Número 20 vai ser 4 pontos. E a cada 4 pontos a gente vai diminuir. Olha, fiz 4, agora eu trabalho a diminuição, certo? Ao final desta carreira aqui de número 20, nós vamos ficar com um total de 30 pontos, certo? E acabando essa carreira aqui de número 20, nós vamos fazer somente uma carreira sem aumentos, tá? Vamos fazer essa carreira, sem diminuições, perdão. Vamos fazer essa carreira aqui, a cada 4 pontos, uma diminuição. E a 21, nós vamos manter a quantidade, né, de 30 pontos, certo? 2 carreiras nós vamos fazer com 30 pontos aqui, sendo que essa nós vamos trabalhar a diminuição, ok? Essa é de número 20, e a 21 nós vamos, sem diminuir, manter 30 pontos no final, ok? 21ª carreira encerrada. Vamos partir agora para de número 22, certo? Gente, como tá com enchimento aqui embaixo, ela fica um pouquinho mais ruim para trabalhar, mas a gente vai se ajeitando aqui, tá bom? Então, vamos lá. Agora, nós vamos partir para a nossa 22ª carreira. Nessa 22ª carreira, nós vamos continuar trabalhando as diminuições. Vamos fazer aqui, ó, 1, 2, 3 pontos. E a cada 3 pontos, a gente vai trabalhar a diminuição, certo? Nessa carreira, nós vamos diminuir
portanto, nós vamos ficar no final dela com 24 pontos, ok? E encerrando essa carreira aqui de 24 pontos, nós não vamos mais fazer uma carreira toda sem fazer diminuição, tá? Então, você termina essa carreira aqui e segura, que a gente vai para o próximo passo. Pessoal, só corrigindo a contagem de ponto, a contagem de carreira, tá? Essa carreira que nós terminamos de fazer não é de número 22, é de número 23, tá? Em algum momento aqui eu me perdi na contagem, tá bom? Mas a de número 23, tá? Nós vamos ficar com 24 pontos, ok? E nós encerramos aqui, ó, com uma diminuição. Eu já aproveitei, gente, já fiz o enchimento, tá? Porque se for, nós vamos agora, ele vai ficar fechando cada vez mais, certo? Então, nós vamos fazer aqui ainda mais 3 carreiras para fechar. Então, cada vez fica mais difícil para encher. Então, aconselho você já deixar o seu cheio aqui nessa carreira de número 23. Essa carreira que nós vamos fazer aqui, nós vamos fazer diminuições a cada 2 pontos. No final, ela vai ficar com 18 pontos. Encerrando essa de 18 pontos, nós vamos para a seguinte. E nessa seguinte, nós vamos fazer as diminuições a cada um ponto normal, certo? Então, se a anterior era 18, essa nós vamos ficar com 12 pontos. E a última carreira, nós vamos trabalhar todos os pontos diminuindo. Então, vão ser 6 diminuições no total, e nós vamos ficar de 12, vamos ficar para 6 pontos. Aí, é a última carreira para a gente fechar a cabeça do nosso cavalinho, certo? Eu vou fazer aqui essas 3 carreiras restantes e volto com vocês para a gente finalizar fazendo o anel mágico invertido aqui juntos, ok? Então, ó, muita atenção nessa hora, qualquer dúvida, volta o vídeo. Faça devagar, certo? Mas não tem erro, é só diminuir de acordo com como eu instruí aqui, ok? Olha, fiz aqui as minhas 3 últimas carreiras, ó, tá vendo? Com 6 diminuições aqui, certo? Eu vou cortar o fio aqui com sobra, tá? Porque esse fio aqui eu vou usar ele pra costurar a cabeça. Então, aqui, pessoal, ó, eu já posso puxar até o final, certo? E aqui, com o auxílio de uma agulha de tapeceiro, eu vou fazer o fechamento, tá? Ó. Aqui, eu vou fazer o anel invertido, o anel mágico invertido. Como que nós vamos fazer isso? Eu vou transpassar aqui, ó, essa linha por todos os pontinhos aqui, ó, mas só pegando a alcinha de fora, ó, tá vendo? Eu vou passando, ó, tipo um zigue-zague, ó, por todos a laçadinha de fora, tá vendo? Assim, ok? E no final, eu puxo tudo de uma vez pra fechar. Puxo apertando, tá? Vão ser por 6, são 6 pontos, então tem 6 alcinhas aqui, ok? Ó. A quinta. Peraí que ela passou por pegando as duas. Certo? E agora a última aqui. Certo? Agora a gente puxa tudo de uma vez, ó. E a cabecinha tá aqui pronta. Certo? Agora aqui, gente, eu vou enfiar a agulha aqui, ó. E vou sair, vou escolher um lugar aqui. Vou sair bem aqui no meio aqui, ó. Tá? Por que que eu vou sair aqui? Se eu não conseguir sair de uma vez, eu faço 2 etapas, ó. Venho aqui, insiro de volta e venho um pouquinho mais, ó. Assim eu consigo andar com mais certeza.
bem aqui no meio. Que aqui é o melhor posicionamento para eu costurar a cabeça depois no corpo. Certo? Ó, bem aqui. E agora eu vou reservar a cabeça e a gente vai confeccionar as demais peças, certo? Agora aqui, pessoal, vamos passar para o próximo passo, que é a confecção das orelhinhas, tá? Eu vou voltar a trabalhar com fio bege. E é bem simples, vamos lá, ó. Vamos começar fazendo o anel mágico, tá? Uma correntinha para prender que não conta como ponto. E agora, aqui dentro deste anel, vamos fazer aqui 6 pontos baixos. Encerrando a nossa primeira carreira, a gente fecha com um ponto baixíssimo, certo? Vamos trabalhar mais uma vez de forma circular, é a melhor forma de trabalhar o amigurumi. E aqui no primeiro ponto, eu já vou fazer aqui, ó, o primeiro ponto também da segunda carreira, certo? Vou continuar usando aqui o meu fio para conduzir, ó, cada último ponto de cada carreira, certo? A segunda carreira, já fiz o primeiro ponto, eu vou trabalhar da seguinte forma: um aumento, então, vou trabalhar mais um aqui para completar o aumento. No próximo, um sozinho. No seguinte, um aumento. No próximo, sozinho. No seguinte, um aumento. E, fechando aqui a carreira, vamos trabalhar um sozinho, intercalando a cada aumento um ponto, certo? Agora, a terceira carreira, gente, vamos trabalhar aqui, deixa eu só puxar esse fio para ficar mais firme. Na nossa próxima carreira, vamos trabalhar um aumento, 2 pontos sozinhos. 1, 2. Um aumento, 2 pontos sozinhos. 1, 2. Um aumento, 2 pontos sozinhos. Cheguei aqui no último ponto, ó, tá vendo? Essa é a terceira carreira, tá? A primeira ficou com 6, a segunda com 9, a terceira 12 pontos. Agora, nós vamos para a quarta carreira. E eu não posso esquecer de fazer a marcação aqui do meu fio. A marcação de onde finaliza a minha carreira. Esse é o último ponto aqui, ó. Eu vou marcar aqui para eu não me perder, certo? Agora, aqui na nossa quarta carreira, gente, a cada 3 pontos, tá? Ó, vou fazer um aumento, inicio sempre com um aumento. É mais fácil pra gente não se perder, tá? E 3 pontos de intervalo até o próximo aumento. Ok? Ó. 3 pontos de intervalo. No seguinte, um aumento. 3 pontos de intervalo. E finalizo aqui com o terceiro ponto, nossa quarta carreira, certo? Nossa quarta carreira, gente, fica com 15 pontos no total, tá ok? Vamos agora para nossa quinta carreira. Quinta carreira, pessoal, nós vamos fazer a cada 4 pontos um aumento. Então, ó, já vou trabalhar primeiro o meu aumento. E 4 pontos. 1, 2, 3, 4. Faço o aumento, certo? 1, 2, 3, 4. Faço o aumento. E agora, 4 pontos novamente. Nessa carreira aqui, gente, que é a nossa quinta carreira, nós vamos ficar com 18 pontos no total, tá?
Ó, fiz aqui o meu último ponto da quarta carreira. Vou passar o meu fio aqui de marcação. E agora, nós vamos para nossa sexta carreira. Nossa sexta carreira, gente, vai ser 5 pontos de intervalo. Então, eu inicio aqui com um aumento. E faço 5 pontinhos de espaço entre os aumentos. Certo? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui no final dessa carreira, nós vamos ficar com 21 pontinhos. Ficamos, certo? Agora, nós vamos fazer a carreira de número 7. E esta carreira de número 7, nós vamos trabalhar ponto a ponto. Vamos manter os 21 pontos da carreira anterior, tá? Então, nós não vamos fazer aumento. Aí, nós vamos fazer a 7ª, a 8ª e a 9ª carreira do mesmo jeito, mantendo os 21 pontos, ok? Vão ser 3 carreiras consecutivas, mantendo o número de 21 pontinhos aqui, certo? Vamos fazer assim até completar aqui. Olha, fiz aqui as 3 sequências de carreira com 21 pontos, da 7ª à 9ª. Agora, aqui a 10ª carreira, nós vamos trabalhar diminuições aqui, certo? E como que nós vamos fazer? Vamos fazer 6 pontos, ó. Aí, fazemos a diminuição, certo? Ó, 10ª carreira vai ser assim. A cada 6 pontos sozinhos, vamos fazer a diminuição. Encerrando a 10ª carreira, gente, nós não vamos completar 6 para fazer outra diminuição, mas não tem problema, tá? Então, nós vamos fechar com 5 aqui, sem diminuir mais uma vez. Agora, aqui, a última carreira que nós vamos fazer a cada 5 pontos a diminuição, certo? Então, ó, 3, 4, 5. Aí, a gente diminui, certo? Ó, dessa forma. E assim, nós vamos fazer também até a gente fechar a carreirinha aqui. Olha, fiz aqui até fechar a carreirinha. Agora, eu vou fechar com ponto baixíssimo, ó, eu não vou prender aqui, vou no próximo e fecho com ponto baixíssimo. Eu vou cortar o fio com sobra, tá? Para esse fio eu usar para aplicação aqui na cabeça do nosso cavalinho. Deixa eu puxar esse fio pra cá e eu vou puxar ele aqui pra dentro, ó. Aí, este fio de sobra aqui que nós usamos pra conduzir, se você fez igual a mim, eu vou puxar pra dentro aqui, ó. E vou fazer o arremate dele aqui dentro, certo? Assim eu fiz na cabeça, tá, gente? Mas é tranquilo o arremate, né? Quem tá acostumado a fazer arremate já sabe que tem que fazer pelo lado do avesso. Então, é bem tranquilo aqui. É uma parte que acredito que não fica não fica com dúvida, certo? Eu separo o fio aqui em 2 e faço o nozinho aqui dentro pra dentro da nossa orelhinha. A orelhinha, gente, a gente não vai colocar enchimento, tá? Nós vamos trabalhar ela, não é necessário colocar enchimento nela. Aí, aqui eu coloco essa sobrinha de fio aqui dentro, certo? Não interfere em nada. E aqui, gente, tem mais um detalhe que nós vamos fazer na orelha, tá? Nós vamos costurar fechando ela assim, ó, tá? Então, eu vou precisar da agulha de tapeceiro. Gente, eu gosto de utilizar essa aqui, eu acho que é número 14, eu não me recordo bem, tá? Aqui, ó, com o auxílio dessa agulha, eu vou costurar aqui um no outro aqui, tá, gente? Só que eu vou pegar a laçadinha só de trás aqui, tá? Aliás, a de dentro, né? Ó, aí eu vou fazer essa costura pra ela ficar uma junto com a outra aqui, certo? E esse mesmo fio, gente, tem que sobrar
pra gente fazer a aplicação dele na cabeça do cavalinho, tá? Então, fique atento aí pra quantidade de sobras de fio que você vai reservar pra fazer essa costura, certo? Ó, tô finalizando aqui, certo? Ó. E assim, deixa eu fazer só mais uma costurinha aqui. Falta um. E assim a gente finaliza a orelha, olha só como é que ela fica. Aí a repetição, nós vamos precisar fazer mais uma. E fica assim, certo? Então, gente, o narizinho, ele é bem simples, tá? Nós vamos fazer normalmente, iniciado aqui com os 6 pontos baixos dentro do anel, tá? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vamos fechar o anel. Agora, vamos trabalhar, duplicar essa quantidade de pontos aqui. Nós vamos fazer um aumento para cada ponto de base, dobrando a quantidade de pontos, ó. Fiz o primeiro aumento, o segundo, 6 aumentos no total, né? O terceiro, quarto, o quinto e o sexto aumento. São só 3 carreirinhas do narizinho, tá, gente? Por isso que eu não vejo necessidade de marcar, mas fique à vontade, tá? Para marcar o seu. Agora, aqui no próximo, na terceira e última carreira, vamos trabalhar para cada aumento um ponto baixo, certo? Cada aumento um ponto baixo. Então, vamos ficar com um total de 18 aqui na nossa terceira carreira, certo? 18 pontinhos, 3 carreirinhas é o suficiente para o nosso narizinho aqui ficar pronto, tá? E eu vou mostrar para vocês como que a gente vai moldar esse narizinho para ele dar o formato que necessário para a gente aplicar aqui no focinho do nosso cavalinho. Como é rapidinho, vamos fazer juntos aqui, certo? Então, vamos lá. Ó, tô fazendo aqui o penúltimo ponto, aqui eu faço aqui é o último ponto. Aí, aqui, gente, ó, o próximo já é o primeiro aumento que nós trabalhamos, então, aqui a gente pode encerrar, certo? Então, vamos fazer o seguinte para fechar a carreira aqui. Eu vou aqui, ó, sem contar o primeiro, eu vou no próximo e faço o ponto baixíssimo, certo? Aí, aqui eu posso cortar o fio. Cortando o fio com sobra, vou aqui, ó, fazer esse fiozinho pro avesso, certo? Esse fio aqui do início, nós vamos fazer um nozinho para arrematar, tá bom? Dividir ele ao meio. Vamos dividir primeiro e a gente faz o arremate, certo? Gente, tá fazendo um calor aqui hoje e minha mão tá escorregando até, porque a gente acaba suando, né? Então, suando, a mão fica lisa. Mas vamos lá. Aqui, vamos fazer esse arremate aqui. Aí, eu vou te mostrar como que a gente vai montar o narizinho pra ficar no formato que a gente precisa, certo? Deixa eu só terminar de fazer os meus nozinhos aqui. Ó, vou cortar aqui esse fio,
porque senão ele vai atrapalhar. Certo, ó. Aí, aqui, nós vamos fazer o seguinte, eu vou precisar da agulha de tapeceiro, vou colocar aqui na ponta desse fio, tá vendo? Vou passar o fio na agulha. Aí, agora aqui, gente, o narizinho, deixa eu moldar ele bem aqui. A gente vai fazer uma dobra, ó. Certo? Uma dobra. Sempre com fio aqui na quina, tá, ó? E depois a gente dobra mais uma vez. Ó. Dobrei, eu vou fazer a costura aqui, ó. Na ponta. Costurando as duas pontas, ó. Certo? Ó. Porque assim a gente prende no formato que a gente precisa que fique preso, ó. E é assim que o narizinho fica. Aí, aqui, ó, deixa eu dar só fazer uma aberturinha aqui, olha. É assim que o narizinho fica, tá bom? Aí, a gente coloca aplica um de um lado e um de outro, tá vendo, ó? Esse aqui também a gente pode fazer. Só pra ficar com essa aberturinha mais evidente, olha. E é assim que os narizinhos ficam pra gente aplicar. Agora, aqui é só reservar e aplicar pra gente fazer, reservar pra gente fazer a montagem depois. Gente, agora nós vamos fazer as duas últimas peças, né, pra compor aqui o rostinho, a cabecinha do nosso cavalinho. E essas duas peças são os olhinhos e os dentinhos, certo? No caso, gente, essas duas peças, elas são bem, assim, menores, né? Então, eu quero fazer ela com um fio mais fino, pra ficar mais bonito, pra ficar com acabamento melhor. Então, eu optei por usar o fio amigurumi, e você também pode estar utilizando aí o fio Duna, tá ok? Que dá certo também, certo? E a gente vai usar agora a agulha 2 milímetros, já que nós vamos trocar esse fio para fazer essas duas peças. Então, para fazer o olho, eu vou precisar do fio preto e do fio branco, certo? Vamos começar aqui pelo olho e em seguida nós vamos fazer o dentinho. Aqui, ó, nós vamos fazer um anel mágico normal, tá? Com fio preto, vamos começar pela menina do olho. Faço uma correntinha só pra prender, e agora eu faço aqui os 6 pontos baixos. 2, 3, 4, 5, 6. Vou fechar aqui o anel. Aí, na próxima carreira, gente, nós vamos trabalhar 2 pontos para cada, tá? Então, nós vamos ficar com 12. Ok? Eu não vou marcar, eu só vou contar os pontos, porque é só essa carreirinha e a gente vai cortar o fio, tá bom? Então, vamos lá, ó. Um aumento. Vamos fazer aumentos, né? Então, vamos ficar com 2 para cada ponto. 2 aumentos. Terceiro aumento. O quarto aumento. O quinto aumento. E aqui o nosso sexto e último aumento. Certo? Agora, aqui, eu vou no próximo pontinho aqui, ó. Aqui é a correntinha, que é o próximo ponto. Então, eu vou prender com um ponto baixo. Eu já vou cortar o meu fio, certo? E vou fazer o arremate aqui atrás, tá? Eu vou arrematar por quê? Porque se eu fizer a troca de fio, como nas outras peças, eu vou acabar ficando com um dente aqui no preto. E como é o olhinho, eu quero fazer ele com detalhe mais o acabamento mais preciso. É uma pecinha pequena,
né? Mas que a gente precisa fazer com um pouquinho de cuidado. Então, eu já trouxe aqui o fio para trás, ó, eu só vou trazer ele um pouquinho mais pro meio aqui, ó. E vou dar um nozinho no outro fio aqui de sobra, tá? Vou dar aqueles 3 nozinhos. E eu vou cortar o fio para ele não ficar me atrapalhando aqui na próxima etapa aqui para fazer o olhinho, certo? Nós vamos trabalhar depois aqui com o fio branco. Ó, os 3 nozinhos prontos. E vamos cortar aqui pra gente dar a continuidade, ó. Ficou esse círculozinho aqui de 6 pontinhos. Agora, eu vou trabalhar com o fio branco. Vou dar sequência aqui com o fio branco. Eu só vou dar um nozinho aqui, ó, na agulha, tá? E vou em qualquer pontinho aqui, inserir e fazer o primeiro pontinho. E vou prender aqui pra não ficar soltando, tá, gente, ó? Então, nessa outra carreira aqui, nós vamos trabalhar da seguinte forma. Sempre um ponto sozinho, no seguinte, um aumento. Um ponto sozinho, no seguinte, um aumento. Sendo assim, nós vamos ficar nessa carreira com 18 pontos, tá? Tem que ser 18, então, contem comigo direitinho aí, tá? Pra não dar erro, 18 pontinhos aqui com essa primeira carreira no fio branco. Fechei aqui a terceira carreira com 18 pontinhos. Agora, eu vou trabalhar de forma circular, tá? E eu vou trabalhar agora, gente, a quarta, a quinta e a sexta carreira de ponto sobre, tá? Então, eu vou ficar com 18 pontinhos, é só contar, gente, não dá erro, tá? Como é peça pequena, a gente não precisa marcar. Então, eu vou fazer aqui, ó, essa, mais 2, mais 3. 3 carreirinhas com 18 pontos, 3 carreirinhas de ponto sobre ponto aqui, certo? Carreira subsequente de 18 pontos. Agora, aqui nós vamos fazer a última carreirinha e nós já vamos trabalhar diminuições nela. Ó, para cada ponto sozinho, nos 2 seguintes, eu vou fazer uma diminuição, certo? Sempre um ponto normal, depois uma diminuição, tá? Nós vamos cair de 18 pontos para 12. E essa aqui vai ser a nossa última carreira pra gente fechar o olhinho, certo? Eu vou terminar aqui e volto pra mostrar pra vocês como ele fica e como nós vamos arrematar o final aqui, certo? Olha, fechei aqui 12 pontinhos, agora eu vou fechar com ponto baixíssimo. No próximo ponto, ó, faço um ponto baixíssimo, vou cortar o fio com sobra para eu poder fazer a costura deste olho na cabeça, certo? Ó, e aqui eu vou encher, tá? Com com o enchimento, aí ele vai ficar assim, ó, tá vendo? Aí, nós precisamos repetir, porque nós vamos fazer 2 olhinhos, tá? Esse aqui parece menor, mas é porque ele tá sem o enchimento. Quando ele encher, ele fica bem preenchido, fica bem redondinho assim, certo? E pra fazer o dente, nós vamos usar a mesma linha, como eu falei pra vocês, tá? Nós vamos continuar trabalhando com o fio amigurumi branco. Então, vamos lá. Vamos fazer agora aqui os dentinhos. Então, aqui nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer aqui um nozinho inicial, certo? Vamos fazer 1, 2, 3, 4 correntinhas. Aí, agora, a gente volta aqui na terceira, ó, e faz 2 pontos baixos. 1, 2. Não faça ponto apertado, tá? Porque isso aqui já é apertadinho de natureza. Agora, nós vamos no do meio aqui, na correntinha do meio, vamos fazer outro ponto baixo. E na primeira que nós trabalhamos, nós vamos fazer 3 pontos baixos, ó. 1, 2, 3. Certo? Agora, aqui,
na correntinha aqui do centro, ó, nós fomos pro outro lado, tá vendo? Vamos trabalhar do outro lado. Aqui nós vamos trabalhar mais uma correntinha. Aproveito e vou prendendo o fio aqui. Certo? Aí, agora aqui do outro lado, ó, nós fizemos 2 já. Então, nós vamos fazer mais um para completar 3, porque na volta precisam ser 3. Certo? Então, vamos aqui fazer o terceiro para fechar a primeira carreira. Certo? Ó, primeira carreirinha fechada. Nós vamos continuar trabalhando de forma circular. Certo? Então, nós não vamos fazer início e fim aqui, tá ok? Então, para você se basear, você pode estar usando marcador, mas são só apenas 8 pontinhos, então é mais fácil para você manter a contagem. Aí, agora, eu vou fazer aqui, ó, no primeiro ponto da primeira carreira, o meu primeiro ponto da segunda carreira, ó. Certo? E agora, nós vamos trabalhar ponto a ponto. Então, como são 8 pontos, é só contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Segunda carreira feita, ok? Agora, ó, vamos para terceira carreira. 8 pontinhos novamente. Deixa eu só dar uma ajustada aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encerrei a terceira carreira. Olha, no início ele vai ficando meio troncho, mas depois a gente vai arrumando ele, porque ele vai ficar um aspecto quadradinho mesmo, tá? Na verdade, um retângulo, porque ele vai ser maior. Eu fiz 3 carreiras aqui. Eu vou fazer mais 3 e já fica no tamanho adequado, certo? Então, nós vamos fazer essa repetição por 6 vezes. Já fizemos por 3, né? E agora, nós vamos fazer mais 3. Então, no total, são 6 carreiras de 8 pontinhos cada, certo? Então, não tem segredo, ó. Já tô fazendo aqui a quarta carreira, ó. 2, 3. Se você quiser, pode cortar esse fio para não te atrapalhar. 4, 5, 6, 7, 8. Quarta carreira pronta, certo? Então, vamos fazer assim por 6 carreirinhas e o nosso dente fica prontinho, certo? Aí, ó, fiz aqui as minhas 6 carreirinhas no total. Agora, eu vou fechar com ponto baixíssimo. Eu não fecho no próximo, eu fecho no seguinte, ó. Tá bom? Fecho com ponto baixíssimo. E vou cortar o fio com espaço, com sobra, pra gente poder fazer a costura do dente no cavalinho. Certo, ó? Aí, ele fica assim, gente, ó. Deixa eu só ajustar aqui com a minha agulha. Tá vendo? Ele fica um retângulozinho, olha. E é isso mesmo que é a pecinha aqui do nosso dentinho, certo? Então, nós vamos fazer 2 pra gente colocar abaixo do focinho, certo? Bem, pessoal, já fiz aqui o adiantamento da montagem, tá? Deixa eu erguer um pouquinho minha câmera aqui, que eu acho que vai facilitar a visão. Olha, já adiantei aqui, ó, preguei um narizinho, tá? Só pra vocês terem noção, assim, da divisão, né, ó. O narizinho, ó, eu fiz ele aqui e o olhinho rente aqui, ó, início do nariz. O outro olhinho, eu vou pregar bem juntinho aqui do primeiro, assim, certo? E o narizinho aqui, seguindo essa linha.
ok? Pra ficar bem dividido, ó. Aqui o olhinho, e aqui eu vou seguir o finalzinho aqui, ó, do olho, e aqui eu prego a próxima narininha, certo, ó? Aí a orelha, também com espaço, tá vendo, ó? Rente ao olhinho aqui, onde a gente pregou. A gente vai pregar aqui. E esse espaço aqui, depois a gente vai preencher amarrando uns fiozinhos para simular a crina do cavalo, certo? Depois, o dentinho aqui embaixo. Então, só para vocês terem noção aqui da aplicação. Gente, se você tiver alfinete, você pode estar pregando, posicionando, para você ver como que vai ficar melhor, ok? Então, eu vou terminar aqui de pregar os demais, né? A orelhinha, outro narizinho e o olhinho. E volto aqui para mostrar a direção também dos dentinhos, ok? Aqui a montagem da cabeça, ó. Certinho aqui, ok? Agora que eu também apliquei, ó, o primeiro dente, fica alinhado aqui, ó, nós vamos aplicar o próximo aqui do lado, bem dividido entre as narinas, certo? Ó, vou aplicar bem aqui do ladinho, um do ladinho do outro. Aí, fica completo aqui essa parte da montagem. E aplicando o dentinho, eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai aplicar um pouquinho de cabelo aqui atrás, né? Aqui vai simular a crina do cavalinho, inclusive vai cobrir essa ponta aqui, certo? Eu vou fazer a aplicação e já retorno pra gente fazer juntos aqui, pra mostrar pra vocês como que nós vamos aplicar os cabelinhos aqui atrás, ok? Bem, fiz aqui a aplicação dos dentinhos, ó. Olha como que ficou, certo? A cabeça do nosso cavalinho tá praticamente pronta. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Eu cortei aqui vários fios, ó. Tá vendo? Na cor marrom. Se você tiver lã, é melhor, tá, gente? Eu vou fazer com fio de barbante mesmo, que é o que eu tenho aqui. Mas a lã, ela fica um caimento mais legal. Cortei aqui com média de 18 centímetros, depois a gente vai aparar vários fiozinhos, tá vendo? E esses fiozinhos aqui, eu vou aplicar aqui atrás, ó. Entre as orelhas, e vou descer um pouquinho aqui, ó, pra gente simular a crina do cavalinho, certo? É assim que eu faço e eu vou mostrar pra vocês. Olha, cada fiozinho desse aqui, eu dobro no meio, ó, certo? E eu vou aqui, ó, com a agulha de crochê mesmo. Deixa eu pegar e colocar uma bem aqui no cantinho. Ó. E eu puxo e dou um nozinho, quer ver, ó? Eu puxo, ó. Aí, eu pego só uma perninha só desse fio, tá vendo, ó? Passo nesse elozinho que eu fiz aqui e dou um nozinho. Certo? Que aí eu prendo o fiozinho. Ó. Se quiser, pode até dar 2 nozinhos, tá? Aí fica a seu critério, que é bom que não solta, né? Ele vai ficar preso aqui. Tá vendo, ó? E assim eu vou fazer, ó, vários aqui. Vou fechar aqui, depois eu vou trazer aqui pra trás, até aqui, aonde nós fizemos o fechamento aqui da cabeça, certo? Depois disso aqui pronto, eu vou aparar, né? Vou tentar deixar ele no mesmo comprimento todos e vou terminando aqui. Então, gente, é assim que nós vamos fazer a crina do cavalo, certo? Ó, se você for fazendo a medida aqui, for botando ponta a ponta, ó, fica mais fácil de você distribuir. Então, é assim que eu faço e assim eu vou compartilhar com vocês para vocês fazerem igual, certo? Ó. Então, é isso que nós vamos fazer pra gente adicionar aqui a crina, o cabelinho, na cabecinha aqui do nosso cavalinho. Como eu falei antes, se você tiver lã,
o caimento é muito melhor, tá? Bem, queridos, fiz aqui a aplicação do cabelinho, ó, tá vendo? E assim fica. Dei uma penteada até pra ficar um pouquinho mais arrumado. E a cabecinha do nosso cavalinho aqui tá pronta, certo? Agora, aqui na parte de trás, a gente vai colocar o rabinho, tá? E o rabinho, gente, eu vou fazer como se fosse um tassel, tá? Então, eu peguei esse pedacinho de papelão aqui, aqui tem mais ou menos 10 centímetros, né? E aqui, eu vou fazer, deixa eu só reservar aqui o corpinho do nosso amigurumi, papelãozinho, e vou dar 25 voltas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25. Agora, eu corto o fio aqui, tá? Agora, antes de eu tirar daqui, eu já vou fazer prender ele aqui em cima, ó. Então, eu passo a agulha aqui, ó. Eu vou pegar aqui o fio, ó. E já vou prender aqui, que já me facilita, tá? Ó. Eu já vou aqui amarrar aqui em cima, ó. Vou usar os 2 fios, tá? Ó. Já vou fazer essa parte aqui de cima, tá? Eu vou cortar aqui. E eu vou fazer agora um nó aqui dentro, tá? Ó, mas aí, eu já vou cortar aqui primeiro pra ver se vai ser necessário a gente fazer esse nó. Aí, aqui, ó, eu só viro ele assim. Tá vendo? Esse nozinho, nem preciso de botar ele pra baixo. Eu só vou fazer mais um nozinho aqui, pra garantir que ele fica bem preso. Tá, ó. Vou fazer mais um nozinho aqui, digamos, um nozinho cego. E esse nozinho vai ficar aqui na parte de baixo, certo? Ó. Assim. Aí, agora eu viro. Dessa forma vai ficar, ó. Certo? E agora, eu vou fazer outro fiozinho prendendo aqui, ó. Deixa eu pegar outro fio aqui, outro pedaço de linha. E a gente vai amarrar aqui, ó. Pra unir essas duas partes aqui certinha, ó, dessa forma, tá vendo? Vou amarrar do outro lado. Ó, dessa forma, vou dar aqui o meu nozinho. E aqui, eu vou puxar esse fio pro meio aqui do tassel, ó. Eu vou inserir a agulha aqui no meio, vou sair lá em cima, ó. Aí, agora, eu vou puxar esses 2 fios aqui que a gente deu o nozinho pro centro, aqui pro meio. Pra ficar bem arrematado aqui. Ó. Eu puxo e ele fica aqui dentro, tá vendo? Dessa forma aqui que fica o rabinho. Agora, a gente vai aplicar. Pra aplicar, gente, eu vou pegar um fio, mais um fio, e eu vou costurar, tá? Com a minha agulha de tapeceiro aqui. Eu vou fazer a costura.
Vamos fazer juntos aqui. Ó, vamos pegar o meiozinho aqui. Aqui assim, ó. Vamos fazer um nozinho pra gente iniciar. É ruim quando vem com enchimento, mas depois a gente coloca de dentro de volta pra dentro. Certo? Aí aqui, gente, eu vou prender, ó. Eu vou pegar 2 pontos, ó. Aqui e esse que a gente acabou de fazer aqui. E vou prender aqui, certo? Aí a gente vai fazer a costura usando essa alcinha que ficou aqui, tá vendo, ó? Então, vamos lá. Aí, agora é só a gente costurar. Deixa eu virar, que acho que assim vai ficar mais fácil. E vamos aplicar aqui a crina do nosso cavalo. O rabinho do nosso cavalinho. Certo? Ele vai ficar assim, tá, gente? Ó, desse jeito. Aí, a gente acaba de costurar, dá um nozinho, certo? Depois de costurada, a gente vai cortar pra parar aqui as pontinhas, ok? Tá. Agora, a gente só vai fazer a aplicação da cabecinha no corpo. Lembra que aqui nós deixamos esse fio de reserva aqui pra fazer a costura. Então, nós vamos usar esse fio pra costurar, tá? Deixa eu só passar aqui o fio na minha agulha. Nosso corpinho tá pronto também, tá costurado. Então, aqui, gente, é só a gente posicionar. Deixa eu só levantar um pouquinho minha câmera pra melhorar a visão de vocês. Aqui, nós vamos fazer a costura. Ó, tá vendo aqui e rente aqui, ó. Certo? Ó. Nessa parte aqui, ó, que nós vamos costurar. Ok? Então, a costura não tem mistério. Pra mim vai ficar complicado pra mostrar pra vocês, por conta que eu tenho que fazer através da câmera. Mas a costura, gente, não tem mistério. A gente vai unir aqui e ele vai ficar assim, ó. Deixa eu levantar mais a câmera pra vocês verem melhor. Ó. Vai ficar assim. Certo? Então, gente, é só você fazer a costura e fica pronto o cavalinho. Vou fazer aqui a minha e já retorno com ele pronto pra gente ver juntos aqui o resultado. Bem, pessoal, montado aqui, ó, nosso cavalinho ficou pronto, ó. Tá costuradinho aqui a cabeça, certo? Eu espero que vocês tenham, assim, conseguido chegar nesse resultado aqui. E no vídeo de hoje é isso, pessoal. Tá? Se você fizer esse trabalho por esse vídeo, faça o favor e a gentileza de compartilhar conosco, nós vamos ficar muito felizes de apreciar o seu resultado e também, né, poder compartilhar aí nas nossas redes o seu trabalho aqui com muito prazer, tá ok? Então, por hoje é só, espero que vocês aí tenham conseguido chegar nesse resultado aí com muita satisfação, tá? E fiquem atentos aí que logo, logo tem mais novidades aqui no canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!